eu prometo ser fiel. Então vou mudar o seu nome, não se chama mais Jacó, vai se chamar Israel. Eu não vou sair daqui enquanto sua voz eu não ouvir. Eu não vou te abandonar enquanto não te ouvir me abençoar. Eu não vou sair daqui enquanto sua voz eu não ouvir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano, levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Caminhando pro meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrar, numa dúvida cruel, sem saber se o viver. Rádio Popular, agora são 17 horas e 59 minutinhos, 17h59, a partir de agora para todo o município da Serra, para todo o Brasil e para todo o mundo, o programa Falando de Jesus ao vivo, direto do estúdio central da Rádio Popular, em conexões com as rádios afiliadas, a Rádio Educadora Talentos do bairro Palmeiras, a Rádio Popular 2 em Planalto Serrano, com a Rádio Popular 3 em Novo Horizonte e também com a Rádio Fonte de Central Carapina e com a Rádio Cultura
de Jardim Carapina. A todos os nossos ouvintes do programa Falando de Jesus, uma ótima noite, uma ótima sexta-feira, que Deus possa continuar abençoando a todos vocês, como tem abençoado até aqui. Desde já quero mandar um abraço para as jovens Mirim, que ouve o programa Falando de Jesus, lá no bairro de Central Carapina, a nossa queridinha amiga Stephanie e também a garotinha Karen, elas que estão sempre ouvindo o programa Falando de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, que vocês continuem exatamente no caminho do Senhor, para que mais tarde não venha se desviar dele. Deus abençoe os seus pais, que continue derramando também sobre eles sorte de bênção, para levar vocês a aprender o que é melhor de Deus. Com certeza vocês vão crescer e vão se enriquecer na palavra de Deus, que é a fonte da minha vida, que é a fonte da sua vida. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto. Um abraço a todos vocês que nos ouvem, a você que está no ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está em sua casa, prestigiando o programa Falando de Jesus. O programa Falando de Jesus, a graça de Deus tem alcançado aí as pessoas exatamente que estão nas ruas, as pessoas que estão nos bares, as pessoas que estão no comércio, as pessoas que estão no ponto de ônibus, as pessoas que estão na praça pública. O programa Falando de Jesus é um programa especialmente feito para você, porque ele é diretamente de Deus para você. Nós simplesmente somos os interlocutores, nós somos simplesmente o porta-voz da palavra que vai chegar até você, porque em seguida da abertura oficial do programa vem um mensageiro que o Espírito Santo de Deus possa estar usando, o pastor, o presbítero, o missionário, o evangelista, para trazer essa palavra tão abençoada para a minha vida e também para a sua vida. A todos vocês, uma ótima noite, e vamos na oração do Pai. Já se encontra no estúdio da Rádio Popular o presbítero, o evangelista Leonardo, ele que foi convidado para estar nos prestigiando e também para estar nos alegrando o nosso coração com a palavra que Deus deu a ele para trazer para mim e também para você. Então, neste momento, eu convido você em toda a Serra, em todo o Brasil, empresta o seu ouvido ao que Deus tem que falar para você. Deixa soar pelo seu ouvido para que a palavra de Deus possa chegar até no seu coração. E aí, quem sabe, você permite e ele faz morada. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos. Fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possa, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir,
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.
Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano, levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Uma boa noite a todos. É com muito prazer que eu venho mais uma vez trazer a mensagem, falar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Já quero estar agradecendo aqui ao nosso amigo Djalma por ter nos convidado mais uma vez, que Deus abençoe. As rádios também que são filiais, a Rádio Popular 1, 2, 3, a Rádio Educadora Talentos, a Rádio Cultura, a Rádio Fontes. E aqueles que estão nos ouvindo agora, independente de onde esteja, se no lar, se na praça, se até mesmo perto do seu comércio, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida e que Deus possa estar usando esta palavra para estar falando profundamente ao seu coração e que essa palavra venha ter um efeito bombástico na sua vida e que seja bênção para você e para toda a sua família, para aqueles que nos ouvem neste momento. O Senhor ministrou ao meu coração uma palavra e eu quero compartilhar ela no Evangelho de João, no capítulo de número 8. E Evangelho de João, capítulo de número 8, que vai falar sobre a mulher adúltera. E eu quero ler o versículo de número 1, que está escrito assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinavam. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse perguntando, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós pedimos nessa noite, Pai, por intermédio do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar em nosso coração, meu Deus, e que esta palavra venha estar guardada em nossos corações para não pecarmos contra Ti, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que enquanto nós estamos aqui, Pai, nesses minutos que nos restam, que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, nas nossas vidas, nos nossos lares, na todas as áreas das nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amados, a palavra que o Senhor vem tratar conosco nessa noite, essa de João, capítulo de número 8, vai falar sobre uma mulher que fora apanhada em ato de adultério.
no período da lei, nos tempos de Cristo até então, a Bíblia relata que qualquer pessoa que fosse apanhada em tal prática deveria ser morta ou morto à base de pauladas e pedradas. O que me chama a atenção nesta mensagem é que somente a mulher fora pega. E quando a lei que Moisés deixou escrito iria dizer que não somente a mulher, mas também o homem deveria morrer por apedrejamento. Porém, eles trouxeram somente uma mulher. E a Bíblia vai dizer no versículo 6 ainda do capítulo 8 que eles fizeram isso para tentar Jesus, para saber qual seria a atitude de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus colocou o dedo na terra e escrevia, mas como eles insistiram, Jesus então vai abrir a boca para pronunciar-lhes algumas palavras. Pois bem, o que me chama também a atenção nesse texto é que ele está em João 8, mas que não começa em João 8. Ele começa em alguns livros antes. E a Bíblia vai dizer que quando Deus, no livro do Gênesis, vai criar o homem, ele dá uma responsabilidade para o homem. E ele dá direito para o homem, mas também dá deveres para o homem. E diz a Bíblia Sagrada que quando Deus ele cria o homem com suas próprias mãos, a Bíblia vai dizer que ele fala para Adão, Adão, você pode comer de todo o fruto que está no jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Dessa tu não poderás comer, e nem você e nem tampouco a sua mulher. Deus deu vários direitos para Adão, mas Adão também tinha os seus deveres. E um dos deveres que Adão tinha era obedecer a palavra que saiu da boca de Deus, aquilo que Deus havia mandado para que ele fizesse. Pois bem, prosseguindo, depois de Deus ter feito o homem, ter colocado o homem no jardim, Deus ter dado as ordens para o homem, a Bíblia vai dizer que Deus, na viração do dia, vinha até Adão, ele fazia carinhos. A Bíblia diz que Deus conversava com Adão na virada do dia, quando o dia virava. Pois bem, eu imagino que Deus, quando vinha, dava o período de virar o dia, que na época era às 18 horas da tarde, quando dava o período da viração do dia, Deus esperava o momento para vir poder fazer carinho em Adão, conversar com Adão, porque Deus tem prazer naquilo que ele criou, naquilo que é filho dele, naqueles que obedecem à voz dele. E a Bíblia vai dizer que quando Adão virava o dia, quando o dia virava, Deus vinha até Adão, conversava com Adão face a face. Eu imagino que o próprio Deus ficava ansioso para que o dia virasse, para poder falar com Adão, para poder fazer carinho em Adão. E uma das coisas que eu aprendo dentro da Bíblia Sagrada é que quando uma pessoa queria abençoar alguém, quando uma pessoa, um pai de família ou um sacerdote, nos tempos bíblicos, queria abençoar uma vida, ele estendia a mão direita sobre a vida da pessoa e a abençoava. Até mesmo quando Abraão foi abençoar o seu filho Isaque, ele estende a sua mão direita e abençoa Isaque. Isaque abençoa Jacó, que abençoa José e os seus dois filhos, Manassés e Efraim. A Bíblia vai dizer que a mão direita era a mão abençoadora, a mão da bênção, porém a esquerda era a mão do juízo. Então eu entendo que quando Deus ia fazer um carinho em Adão, ele abençoava Adão, ele passava com a mão direita, fazia carinho no rosto de Adão. Pois bem, porém a mão esquerda era a mão do juízo. Em um belo dia, Deus está descendo até o jardim do Éden, e Deus pergunta, Adão, aonde estás? E Adão então vai se esconder de Deus porque estava em pecado. Adão fugiu do centro da vontade de Deus, então Adão se esconde. E a Bíblia diz que Deus pergunta, aonde estás, Adão? Eu imagino que Deus vem ansioso para fazer um carinho em Adão, naquilo que ele havia criado, na coroa da sua criação. Porém, quando Deus vem fazer um carinho em Adão, ele encontra a sua criatura, o seu filho, aquilo que ele criou da maneira errada, desonrando ao seu nome. E Deus procura Adão, Adão diz, Senhor, eu ouvi a sua voz do jardim, e eu fiquei com medo, eu temi por causa da tua voz, e eu me escondi porque eu estou nu.
Nos tempos antigos, quando alguém estava nu, a Bíblia vai dizer que estava de maneira envergonhado ou vergonhosa. Quando Adão descobre que ele está nu, ele está vendo as suas vergonhas, que a nudez simbolizava uma vergonha. Então, quando Adão vê Deus, ele fica com vergonha e diz: Senhor, eu estava nu e fiquei com medo. E Deus olha para Adão, porque sabe que está nu, Adão. Porventura comeu do fruto que não era para ter comido. Eu coloquei ela no meio do jardim, Adão, para não ter desculpa. Porventura você fez aquilo que eu falei que não era para você ter feito. Então Adão vai dizer que foi Eva. Eva vai dizer que foi a serpente. Pois bem, a história vai se prosseguindo. Eu imagino Deus dizendo: Adão, meu filho, eu paguei, eu te criei, eu fiz de tudo para te dar do bem, do bom e do melhor, e tu fugiu do centro da vontade. Pois bem, a mão que eu irei levantar agora não é mais a direita. Não é a mão direita, a mão da bênção, não é para te fazer carinho, pelo contrário, eu vou estender a minha mão esquerda, porque agora vai ter uma sentença sobre a sua vida. E Deus então lança-lhe as palavras, a sentença para a vida de Adão. E Deus diz: olha, por teres pecado, comerás agora do suor do teu rosto, trabalharás duro para sustentar a sua família. Eva, por ter pecado, dará à luz a filho com dores, tu terás dores ao dar à luz, dores de parto. Serpente, tu caminharás sobre o teu ventre, rastejarás e comerás pó. Pois bem, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, que o ser humano é terra, é barro, é matéria-prima tirada da terra. Quando eu vejo Jesus no capítulo 8 do Evangelho de João, quando aquela mulher pega em ato de adultério, eu imagino que Deus, que o próprio Jesus se lembra do momento da criação no Jardim do Éden, ou do momento em que Adão sai do centro da vontade de Deus, e ele enxerga que o homem é falho, que o homem é pecador. Jesus sabe que o homem, ele não tem a mesma fragilidade, que não tem o mesmo poder, não tem a sabedoria, a inteligência, a grandeza que o próprio Deus, o Criador, tem. Ele sabe que o homem veio do barro, que o homem é frágil. Então, quando pegam aquela mulher em ato de adultério, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles apontavam o dedo para aquela mulher, e com uma mão estavam com a pedra na mão. Eles estavam preparados para lançar a pedrada na mão, na cabeça, no rosto, naquela mulher. Porém, quando eles vão lançar aquela pedra, antes de lançar, ainda com o dedo apontado, eles perguntam: mestre, esta mulher fora apanhada em ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? A Bíblia não menciona qual era a mão que eles estavam apontado para a mulher, mas eu quero conjecturar que era a mão esquerda, a mão do juízo, porque eles estavam condenando, apontando, julgando aquela mulher. E na mão direita é bem provável que estava uma pedra, porque eles iriam lançar aquela pedra contra aquela mulher. Porém, a Bíblia não diz que Jesus apontava o dedo para ela. A Bíblia diz que Jesus apontava o dedo para a terra e não o dedo para a mulher. Enquanto muitos estão te apontando o dedo, dizendo que você não vai ser ninguém na vida. Enquanto muitos estão te apontando o dedo, dizendo: isso aí não serve para nada, tem que morrer no crack, tem que morrer nas drogas, não tem mais saída para a vida dele. Jesus está com o dedo apontado para a terra, para onde o homem veio, para a criação, e está dizendo: ela tem valor, ainda que seja barro, ainda que seja frágil, ainda que todo mundo quer lançar pedrada, ainda que o homem diz que não vai servir para nada, eu ainda tenho crédito, eu tenho planos na vida dele. Ainda que o homem está com pedra preparada para lançar sobre ele, eu tenho projetos, eu tenho plano, e os meus planos jamais serão frustrados. Pois bem, eu aprendi na minha caminhada que uma árvore, ela só é apedrejada quando ela produz frutos. Uma árvore, ela só é apedrejada quando ela tem bons frutos. Árvore que não tem fruto, ninguém quer jogar pedra. Árvore que não presta para dar fruto, ninguém quer jogar pedra. Se está jogando pedra, é porque a árvore tem condições ou está com frutos. E ninguém melhor para entender de árvore senão o próprio Jesus, que deixou escrito que ele era a videira verdadeira.
Quando os homens estão com pedra apontada para lançar naquela mulher, Jesus estava olhando para ela e dizendo: essa árvore é uma árvore que vai me dar frutos. É por isso que estão tacando pedrada. Talvez você olhe para a sua vida e fala: por que todo mundo me critica? Por que as pessoas olham para o meu ministério e não dão crédito? Muitos até apedrejam dizendo: não sabe pregar, não sabe cantar, a voz é como a voz de taquara rachada. Alguém está olhando para você e diz: na profissão não serve, não vai para lugar nenhum. Sabe por que estão te apedrejando? É porque você é uma árvore que tem condições de dar fruto. É porque você é uma árvore frutífera. E a árvore que dá bons frutos, a árvore que é frutífera, na estação certa, ela vai dar o seu fruto. E eu tenho um recado para te dar: a melhor árvore, ela dá o seu fruto na estação certa. Então, não se preocupe, porque os frutos vão aparecer. É por isso que as pedradas vêm. Mas quando as pedradas estão vindo, isso quer dizer que os frutos, os tempos da árvore dar fruto, está bem próximo. Não se preocupe, porque Deus está olhando para essa árvore frutífera. Enquanto os homens estavam apontando o dedo para a terra, dizendo, apontando o dedo para a mulher, a mão esquerda, a mão do juízo, porque a mão direita, quando o sacerdote queria abençoar o povo, ele levantava a mão direita. Quando ele queria julgar, mandar uma sentença, era com a mão esquerda. E a Bíblia diz que estavam ali escribas, fariseus. Então tinha homens que eram conhecedor disso. Então eles apontavam a mão esquerda, porque sabe que Jesus é mestre e que entende das Escrituras. Aponta a mão esquerda e a direita prepara a pedra para ser lançada. Jesus diz: para ela eu aponto o dedo para a terra, porque foi de onde que ela veio. E a terra tem valor para mim. Ela é uma árvore que vai gerar frutos. Quando eles olham Jesus se escrevendo na terra, eles ficam falando: mestre, tu não vais falar nada, porque a Bíblia diz que eles insistiam a Jesus para que falasse alguma coisa. Aí Jesus, porque eles insistiram, olhou para o coração de cada um deles e disse: olha, quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu imagino que o Espírito Santo nesta hora começou a convencer cada um dos seus pecados. E quando um foi tentar lançar uma pedra, o Espírito Santo disse: você não. Lembra que na semana passada você fez isso? Pois é, não julgue para que não seja julgado. Alguém tentou preparar uma pedra e disse: eu vou dar na cabeça dela ou no olho para arrebentar. O Espírito Santo diz: você não vai jogar nada, porque na semana passada e ainda esta manhã você fez isso e fez aquilo. E o Espírito Santo foi convencendo cada um naquele momento dos seus erros e das suas falhas. Porém, a Bíblia diz que saiu desde o menor ao maior, saiu tudo, não ficou ninguém, ficou somente Jesus e a mulher. E quando a mulher está olhando, não vê ninguém ao seu redor, ela olha para Jesus esperando uma palavra, ou esperando que Jesus dissesse: não sobrou ninguém, quem vai te dar a pedrada sou eu. Aí Jesus olha para aquela mulher e não aponta o dedo esquerdo, como muitos apontaram, e prepara uma mão direita a uma pedra. Jesus, com o dedo na terra, eu imagino que seja o direito que estava, tira o dedo direito da terra e aponta para ela: mulher, aonde estão os que te acusavam? E ela sabe que a mão esquerda é a mão do juízo e a mão direita é a mão da bênção. E quando ela vê Jesus apontando a mão direita, é uma simbologia de quando Jesus, de quando o próprio Deus abençoava Adão no jardim do Éden. Quando o próprio Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, fazia o carinho em Adão e dizia: Adão, tu és a minha criação, tu és a obra-prima. Jesus estende a mão direita para aquela mulher e, com a forma carinhosa, com a voz tenra, suave, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, aonde estão aqueles que te acusavam? A mulher olha para Jesus e diz: Senhor, não ficou ninguém. Aí Jesus diz: pois bem, vai, porque nem eu te condeno. E aí aquela mulher, ele disse: vai. E como Jesus nos fala para nós nessa noite: não peques mais. Vai, porque nem eu te condeno. E Jesus diz: para isso eu vim. Porque eu vim para salvar aqueles que estão cativos e oprimidos. Um dia, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, entregou o seu único filho para que você hoje estivesse me ouvindo aqui. E para que eu hoje estivesse aqui falando para você, trazendo a mensagem de Deus para o teu coração. Para que nosso irmão Djalma tivesse um programa para ele apresentar. Para que hoje Deus usasse ele, para que essas palavras chegassem dentro do seu lar, para que a equipe da Rádio Popular, as rádios filiais, pudessem trazer essa palavra ao teu coração. E eu me recordo muito bem que quando um homem tentou fazer um sacrifício desse que Deus fez com Jesus, esse homem se chama Abraão, o seu coração ficou meio que derretido.
Porque Deus diz: Abraão, sobe até o Monte Moriá. Abraão, sobe lá e pega o teu filho, o teu único filho, e oferece ele em sacrifício para mim. Senhor, o meu único filho Isaque, oferece para mim em sacrifício. E quando Abraão está subindo o Monte Moriá, ele leva Isaque lá em cima. Abraão está chorando por dentro. Abraão não pode chorar por fora, porque senão Isaque vai ver. Abraão sobe sozinho com Isaque e com a lenha. E a lenha vai no ombro de Isaque. E Isaque então vai perguntar para Abraão: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, que já estava chorando por dentro, quando ele ouve aquela palavra, ele não poderia falar para o teu filho que o teu filho seria sacrificado, que ele iria matar Isaque, oferecer em sacrifício vivo para Deus. Abraão tira forças de onde não tem, e ele olha para Isaque chorando, seu coração está em lágrima. Ele diz: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. Porém, Abraão não queria sacrificar Isaque. Eu só conheço um que fez isso. Porque Abraão não sacrificou Isaque. Há um único ser que teve a grandeza de ir além de Abraão e que é maior do que Abraão, foi o nosso próprio Deus. Este entregou o teu único filho para que hoje você tivesse direito à salvação. E esta palavra, que é digna de toda aceitação e que é fiel e que é verdadeira, entrasse dentro do seu lar. E que hoje, nessa noite, você possa entender de fato: você tem valor para Deus. Não importa o que as pessoas estão dizendo, você não vai servir para nada. O Espírito Santo está trabalhando no teu coração e com voz suave está dizendo no teu coração hoje: você tem valor para Deus. Existe uma obra na tua vida e a árvore que ainda não gerou fruto é porque não está na estação certa. Mas quando der a estação, o melhor período dela, os frutos serão os melhores. Que Deus abençoe a sua vida e que esta palavra de Deus venha fazer efeito no teu coração e que Deus venha falar mais em teu coração e que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando de forma que nunca trabalhou na tua vida, porque hoje você entendeu de fato o valor que você tem para Deus. Porque hoje Deus está lhe mostrando, Ele está retirando as escamas dos teus olhos, porque existe uma escama natural nos olhos do homem, do ser humano, que precisa ser derrubada, que precisa sair. Às vezes nós estamos cegos, às vezes nós não conseguimos enxergar uma saída para um problema, uma solução para um problema. Existe um certo pastor, que eu não convém mencionar o nome, mas que ele disse uma vez, que um dia ele estava olhando para uma pedra, e essa pedra tinha uma escritura embaixo, tinha uma escritura em cima, e todo mundo chegava naquela pedra e reverenciava aquela pedra. Pois bem, ele ficou olhando para aquela pedra e disse: que poder tem essa pedra? E ele vai olhar para aquela pedra e vê que não tem nada de diferente na pedra. Embaixo, onde a pedra estava, não tinha nada. Ele procurou embaixo da pedra, ao redor, do lado, porém não tinha nada. Mas em cima, depois da pedra, tinha uma escritura. E o significado da escritura é quem fazia com que aquela pedra tivesse valor. Aquele homem não achou o valor daquela pedra, porque ele estava tentando olhar embaixo da pedra. Porém, a palavra-chave, o significado da pedra não estava embaixo. O significado da pedra estava escrito, porém estava em cima. Enquanto ele estava olhando para baixo, nada foi resolvido para ele. Não abria a sua mente, a sua visão não ampliava. Os seus olhos ficavam focados sempre no mesmo lugar. As escamas estavam nos teus olhos. Porém, um certo homem chegou para ele e disse: olha, você não está entendendo porque você está olhando para o lugar errado. Então, ao invés de olhar para baixo, olha para cima. Porque quando você olhar para cima, aí você vai ver a saída para o seu problema. A solução que você quer não está embaixo. A solução que você quer está em cima. É por isso que o salmista, quando ele escreve, ele diz: eu elevo os meus olhos para o monte, que é de onde vem o meu socorro. Ele não disse: eu elevo os meus olhos para o vale, porque ele sabe que vale é lugar de peleja. Quando os reis construíam os seus castelos, ele edificava os seus castelos sobre o monte, para que todo mundo,
quando olhasse lá de baixo, visse. E para que quando ele olhasse o seu inimigo vindo lá de cima, ele conseguia enxergar os seus inimigos lá embaixo, antes que ele chegasse num castelo. O nome disso era vale. Quando ele olhava do castelo para o vale, ele via que os seus inimigos estavam vindo. Então o que ele fazia? Dava tempo dos seus soldados descer até o vale e pelejar com ele no vale para que não chegasse até o castelo. Por quê? Porque o castelo era no alto. E alto significa lugar de refúgio, fortaleza. No castelo ninguém chegava, não podia chegar. É por isso que o vale ficava embaixo do castelo e o castelo ficava em cima do monte. Quando alguém olhava, dizia: lá em cima é o lugar de socorro. Lá em cima está seguro, lá em cima está guardado. Eu te convido hoje a não ficar olhando para baixo, a olhar para cima, para o autor e consumador da tua fé. Deus, ele tem a saída, Deus, ele tem a solução. Então não olhe para baixo, olhe para cima, porque a solução para o seu problema, a saída que você precisa, ela vem de lá. E você vai dizer que esta palavra é fiel e verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Que Deus continue falando mais aos nossos corações. Quero agradecer ao nosso irmão Djalma, que mais uma vez confiou de me deixar trazer a palavra. Para mim, trazer a palavra de Deus é muito mais do que eu posso imaginar, é muito mais do que o meu ministério. E eu tenho totalmente reverência a essa palavra. E não, para mim, a confiança é em primeiro lugar, e por ele ter, como o nosso irmão Djalma confiou para que eu trouxesse esta palavra, eu já sou grato primeiramente a Deus, mas também ao nosso irmão que fez esse convite, e que eu possa ter outras oportunidades em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração para que Deus continue também abençoando assim a nossa vida, as rádios filiais, a você ouvinte que nos empresta, como diz nosso irmão Djalma, o seu ouvido para estar ouvindo essa programação. Gostaria que onde você estivesse, fizesse essa oração comigo em nome do Senhor Jesus. Ore comigo nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de trazer esta palavra, Pai. Meu Deus, que essa rádio continue sendo um canal de bênção, Pai. A Rádio Popular 1, 2 e 3, a Rádio Educadora Talentos, a Cultura, a Rádio Fontes, meu Pai. Eu quero, Pai, ministrar uma bênção sobre cada uma dessas rádios, os locutores, Pai, que vão estar trabalhando, que estão, Pai, todo dia nesta peleja, nesta guerra, estão, Pai, para que a Tua palavra venha a ser pregada, para que o Evangelho seja propagado nesta terra. Senhor, abençoa a vida deles, dê força, dê saúde, Pai, a cada um deles, a cada ouvinte, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Rádio Popular, agora são 18 horas e 38 minutos. Eu quero, se o irmão permitir, eu fazer um pequeno comentário. Primeiro agradeço a Deus, né? Agradeço a Deus por vou pegar só um ganchinho da mensagem do irmão. Eu agradeço a Deus por ele permitir que eu olhasse para cima, para quando nós começamos o programa, há um ano exatamente atrás. Quero agradecer o irmão por ter aceitado o convite e não negado. Não, vamos digitar, negado fogo. O irmão não negou de trazer a palavra. O irmão nunca tinha levado, primeira vez falou que nunca tinha levado a palavra numa rádio. Nunca tinha falado numa rádio. Mas quando nós olhamos para cima, como o irmão pregou, é Ele que sustenta, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que coloca as falas na nossa boca. Então, eu quero exatamente falar com o irmão que quando nós convidamos os mensageiros, convidamos os pastores, os presbíteros, porque Deus, em primeiro lugar, está aqui no programa. Aqui não tem programa político, aqui não tem programa de patrocinador,
Aqui não tem programa de A ou B ou C. O programa é de Deus. E quem dirige esse programa é exatamente Jesus, que usa o Espírito Santo através dos mensageiros para trazer a palavra abençoada. Então nós aprendemos a olhar para cima. O irmão trouxe uma palavra abençoada realmente. Temos que olhar para o alvo, olhar para cima. Sabemos que temos muitos problemas na terra, mas se olharmos para cima, Ele vai nos sustentar e Ele vai nos tirar dos problemas e das dificuldades. Sobre a mensagem que o irmão trouxe sobre a mulher adúltera, e quando ele falou da árvore bom fruto, e esta mulher, lá na frente, ela estava caminhando com Jesus. Lá na frente, ela estava no Calvário, chorando pela vida, implorando pela vida de Jesus. Porque quando Jesus foi ao julgamento, ela estava lá, defendendo Jesus. Enquanto outros fariseus e outros que estavam falando da lei, que conheciam a lei, eles estavam preferindo Barrabás. Mas esta mulher, ela estava lá defendendo Jesus, porque Jesus exatamente num dia defendeu ela. Jesus perdoou ela. Se o irmão que tem um estudo bíblico estuda a Bíblia, acho que com certeza está entendendo o que eu estou falando e é de conformidade. De que realmente. E hoje que nós aprendemos nessa vida materialista que está o mundo hoje, individualista que o mundo está hoje, que realmente não devemos jogar pedra, que devemos realmente olhar e enxergar que aquela pessoa tem um problema, aquela pessoa tem um defeito, aquela pessoa tem um pecado, aquela pessoa tem... Vamos orar, vamos olhar para cima, pedir a Deus e exatamente ver o que nós podemos fazer. Aprendi com o irmão exatamente já praticando nessas coisas, porque hoje Deus, usando esse programa, me colocou esse dia, eu comentei com a minha esposa, me faz eu enxergar muita coisa que eu não enxergava, me faz ver muita coisa que eu não via, me faz eu ouvir coisa que eu não ouvia, mas eu estou olhando e tirando e deixando. Então a palavra de Deus realmente nos ensina, por isso que eu falo na abertura, que cada dia Deus traz um mensageiro no significado daquilo que eu preciso de ouvir, mas outras pessoas precisam de ouvir. E às vezes, realmente, por isso nós deixamos o tema livre, viu, irmão? Então, por isso nós deixamos o tema livre, porque Deus vai usar o mensageiro aqui para falar aquilo que tem que ser falado. E se o irmão estiver me ouvindo lá em Central Carapina, hoje eu comentei com ele sobre a mensagem de ontem. Mas Deus hoje mandou de novo, não a mesma mensagem, mas no significado quase a mesma coisa. Então Deus tem algum recado para Central Carapina. Deus tem algum recado para Jardim Carapina. Deus tem algum recado para Taquarão. Deus tem algum recado para Palmeiras, para Novo Horizonte, Balneário. Aonde que nossa voz chega da rádio, aonde que a voz principal do Espírito Santo de Deus chega, Deus tem um recado. Nós temos a voz para abrir, para falar ou comentar, mas a palavra é de Deus usando o homem para trazer esses recados. Então, irmão, que Deus te abençoe a sua vida, e a confiança que o irmão pediu, certo? Ela não vem da minha pessoa, ela tem que vir de Deus. E vem pessoas para trazer a palavra ao vivo, que agora são 18 horas e 43 minutos, é porque Deus falou, eu quero aquele irmão que vai lá, eu quero aquele servo que vai levar essa palavra lá. E assim tem sido feito. Obrigado, irmão, por ter aceitado, e pode ter certeza, eu quero agradecer em nome do programa, por o irmão já aceitar, acho que a segunda vez ou terceira vez o convite, tá certo? Aqui exatamente nós não pregamos a bandeira da igreja, o irmão chegou aqui, sentou, leu o que está escrito nos autos, que é a palavra dele, e trouxe e acabou. Então o programa Falando de Jesus é um programa neutro, livre de placa, livre de denominação, porque quem tem que falar aqui é Jesus. Jesus, o Espírito Santo de Deus vai usar o irmão para trazer outros assim e outros mais, tá certo?
Rádio Popular, agora são 18 horas e 44 minutos, ok? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos a evangelista, né? Nossa amiga, irmã Cristiane, da Igreja Adventista de Colina de Laranjeiras, ali Taquara, né? Divisa, ali é Colina já. Então a irmã vai estar aqui amanhã, se assim Deus permitir, para trazer também mais um estudo, mais uma palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. Gostei da árvore. Nós só jogamos pedra no pé de manga quando a manga está deliciosa. Nós só jogamos pedra no pé de abacate quando ele está gostoso. E Deus realmente, Ele faz aquela árvore ficar excelente para nós. 18h45, a vocês todos que nos ouviram. Agora eu vou dar o retorno das ligações, que na hora do programa não tem como eu retornar as ligações, porque além de nós estarmos aprendendo a palavra, além de nós estarmos também monitorando tudo, nós temos que dar atenção à palavra de Deus aqui. Então, a você que me ligou, me perdoa, daqui a 5, 10 minutos eu estou retornando as ligações que chegou no estúdio da Rádio Lar. 18h45 a todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se Deus permitir.